Essa manhã, eu acordava e, em seguida, fui orar e pedir a Deus. Essa semana foi, para muitos aqui, foi muito pesada, né? Eu tenho ciência disso, mas eu tenho ciência de que Deus já entrou com vitória. E eu quero dizer para vocês que parece que andar com Deus é saber que Ele escolheu coisas que estão no caos. Você olhar na Bíblia as escolhas de Deus, você humano não faria metade das escolhas que Deus fez. Eu vou falar, talvez 90% ou até mais das escolhas de Deus, né? Quero dizer que eu e você escolhemos o que vemos. Deus escolhe o que está dentro do nosso coração, né? E cantando as músicas aqui, nós vemos que aquela mulher, aquela prostituta, foi lançada aos pés de Jesus. Era uma escolha certa da morte dela, não era? Mas eu quero dizer que quando Jesus olha para mim e para você, e Ele nos escolhe, mesmo que seja o caos, pareça a sentença que o homem deu, que o mundo deu, que as situações deram, Jesus, Ele pode mudar a tua sentença. Ele pode mudar. E eu queria falar um pouquinho sobre as escolhas de Deus, né? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Fala assim: a terra era sem forma e vazia. Ei, não, voltou. Fui eu que coloquei a mão aqui, né? Vamos lá, vamos ver até onde ele vai. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Só a parte A desse versículo. Tantos planetas no universo. E os astrólogos, estudiosos, falam que existem, né, vários fora do nosso, como é que se chama mesmo? Sistema solar. Obrigado, José Manuel, né? Sistema solar, né? Se você pegar só o Sol em si, você acha que Deus não tinha poder de colocar a gente dentro do Sol? Só o Sol. Mas Ele achou, a Terra não é, nem no nosso sistema solar, um dos maiores planetas. Se eu não me engano, é o terceiro menor, né? É o terceiro menor. E a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Ele escolheu a terra, sem forma e vazia.
Mas eu acho interessante nesse texto que ele fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É como se tem todo o sistema solar, o Espírito de Deus ele veio e resolveu se mover sobre a face de um planeta informe e vazio. E aí eu quero entrar agora na mensagem. Nós podemos ver em toda a história Deus fazendo escolhas que aos nossos olhos parece loucura, não parece? Né? É raro vermos na palavra de Deus escolhas que nos pareçam plausíveis ao entendimento humano, né? Você olha humanamente, poxa vida, você ser humano, eu ser humano, nós, tantos planetas, né? Porque Deus, ele é a sua obra-prima, a sua essência, ele resolve fazer um planeta que era sem forma e vazio. Por que ele escolhe? O que talvez eu e você escolheríamos? Como fez Abraão e Ló. As escolhas daquele que tem Deus se assemelham às escolhas de Deus. É ou não é verdade? Se você tem Deus na sua vida, as suas escolhas se assemelham às escolhas de Deus. Abraão e Ló. Ló escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra, lugar lindo, maravilhoso, plausível aos olhos. Abraão fica com o outro lado, que era mais feinho. Mas ele tinha no seu coração a escolha de Deus. Ele tinha Deus, e ele sabia que ao ter Deus, mesmo aquele lugar sendo caótico, Deus pode transformar. Deus pode transformar. Deus faz do improvável, do menor, do mais fraco, do esquecido, da estéril, matéria-prima para suas realizações. Do improvável, vamos falar comigo, improvável, menor, mais fraco, esquecido, da estéril. Quantas situações ruins, né? Mas é desses que Deus faz. Talvez você nessa semana falou assim: Deus não olha para mim, eu sou esquecido. Esse caos que eu estou passando não vai ser resolvido. Deus não olha para mim, é para você que Ele olha. É para você que Ele olhou. É por você que Ele morreu. Escuta, você que está aqui nesta noite, você que está assistindo essa live, você não está aqui à toa. Não está aqui à toa. Quero dizer que Deus está aqui presente, e Ele te escolheu, mesmo no estado caótico que está a tua vida, mesmo nos maiores problemas que você está passando, Deus está, Ele veio, Ele está aqui, Ele te escolheu, e você está aqui porque Ele te escolheu. Achei interessante que Deus levou as músicas hoje cantadas, né? E o Vitor leu logo Salmo 139, logo de início, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Sabes quando assento e me levanto. Ainda a palavra nem a minha boca
veio e tu já conheces. Deus é o Deus que olha para dentro, não é o Deus que olha para o estereótipo. Imagina se Deus olhasse para o estereótipo. Aqui nós teríamos só médicos, engenheiros, fazendeiros, donos de empresa, os mais... Eu não estou falando que Deus não escolha esses também. Mas eu quero dizer que quando nós vemos as escolhas de Deus, Ele nunca parte para o mais top. Ele parte talvez para você que falou assim essa semana: será que Deus está comigo mesmo? Poxa vida, tudo que eu faço dá errado. Parece que, olha, eu lembro do pastor Napoleão Falcão, que ele fala assim, que se eu vender chapéu, os homens nascem sem cabeça, né? Talvez você entrou com esse pensamento aqui, neste lugar, e você falou essa semana. Deus está falando com gente que falou essa semana: para mim não tem jeito, as coisas não dão certo, dá tudo errado, a minha vida é uma porcaria. Ao mover de Deus aqui neste local, e está falando com gente aqui. Era balabasturianda lá. Não dá certo, minhas dívidas eu não consigo pagar, eu tenho problema com isso, eu estou doente, eu tenho fulano de tal que está doente, minha família toda está com problema, e eu não sei o que eu faço, eu estou desesperado. Mas eu falo para você nesta noite: Deus está aqui, e Ele te escolheu, e Ele te ama, Ele conhece você por dentro. Aquilo que o homem não pode ver é a pedra bruta que ele transforma em um lindo diamante. Aleluia. É a pedra bruta que talvez, se eu ver uma pedra de diamante bruta, eu que não conheço, eu vou desprezá-la. Mas aquele conhecedor de diamante fala assim: opa, isso é um diamante. O cara diz até quantos que late, quantos que morde, né? Ele até fala, porque ele conhece. É assim Deus, Ele te fez. Olha para mim aqui, ó. Deus te fez. Deus te fez. Ele te conhece. Eu não te conheço. Talvez eu faça até julgamento errado de você. Talvez eu faça até julgamento errado de você. Mas Deus não faz. Ele sabe, Ele te conhece, Ele te fez, Ele conhece a tua matéria-prima, Ele conhece as tuas fragilidades, mas Ele conhece também o que está dentro do teu coração. E se você está aqui nessa noite, é porque há algo clamando dentro do teu coração, que precisa de mudança, e Deus vai mudar a tua situação. Deus vai mudar. Tantos planetas nas galáxias, mas Ele atenta a um planeta informe e vazio. 1 Coríntios 1, 27. A palavra de Deus nos fala assim, o apóstolo Paulo nos fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você entende o que é isso? Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele é soberano. E quando Ele escolhe, Ele não está se importando. Olha, eu não, Moisés, eu não sei falar. Mas Ele dá um poder extraordinário na mão de Moisés. Moisés chega diante do rei dos reis da terra. Faraó era o rei dos reis da terra.
Eu lembrei do pai. Horus vivo. Era considerado um semideus. E Deus dá um poder tão poderoso na mão de um gago. Eu sou pesado de fala. Pode deixar, eu coloco o Arão com você. Mas você que vai na frente dele. E você vai jogar a vara. E a vara vai virar serpente. O outro vai jogar a vara também, vai virar serpente. Mas a sua vai engolir a dele. Aleluia. É Ele que nos capacita. É Ele quem nos dá poder. É Ele quem muda a sentença. Faraó é maior. Faraó é grande. Mas meu Deus é maior. Deus muda a tua sorte nessa noite. Escuta o que eu estou falando, é uma palavra profética na tua vida agora. Deus muda a tua sorte nesta noite. Tera lamaço e cantaraias. Aleluia. Jesus nos fala que foi Ele quem nos escolheu. João 15:16, ele fala assim: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Olha só, eu lendo essa palavra, tem pontos que você olha assim, se você ler rápido, você fala assim, não tem tanta conexão. Mas ele fala, olha, viu, José Hilton, não foi você que me escolheu não, viu? Não foi você, Marcos, não foi você, Bianca, que me escolheu. Eu que escolhi você. Só que quando ele faz a escolha, ele fala, para que vades e deis fruto. E não é qualquer fruto. Por quê? Porque Ele escolheu, Ele capacita, Ele fortalece e Ele te dá o seu nome. Você não faz as coisas na sua capacidade, no seu intelecto. Não, olha, porque eu sou o teólogo, ou eu sou o estudioso, ou eu sou o grande músico, ou eu sou o grande isso, ou o grande isso. Não é por isso. Ou porque eu tenho dinheiro, ou porque eu tenho isso, ou porque eu tenho aquilo. Mas ele fala assim, é porque para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E aí ele fala, a fim de que tudo quanto em meu nome, é o nome de Jesus. Ele chamou, ele fala assim, eu coloco o meu nome em você. Eu coloco o meu nome em você, é o meu nome que vai fazer. E se você tiver a humildade de falar assim, olha, Senhor, eu peço, faz igual Pedro. Pedro chega no templo chamado Formosa, na porta do templo. Um homem que anos e anos ali estava pedindo esmola, costumeiramente. Mas Pedro, num instante, ele fala assim, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, o que eu tenho, é muito maior. O que eu tenho é muito maior. O que Deus está falando para você nesta noite, o que você tem é muito maior. O que você tem é muito maior. Ele chega diante do homem e fala, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem levanta. Quem era Pedro? Depois a gente vai falar dele um pouco, né? A gente vê umas coisas malucas na genealogia de Jesus. Você lê lá o capítulo 1 de Mateus.
A genealogia de Jesus é a genealogia mais controversa de um judeu. É a genealogia mais controversa de um judeu. Você tem, vou citar aqui para você, alguns citados, vamos lá. Vemos na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, pessoas que seriam improvável para dar genealogia real. Alguns citados nem eram hebreus. E vemos mulheres sendo citadas. Gente, mulher sendo citada em genealogia. Pega lá a genealogia lá atrás. Quem gosta, você fala, Franco, eu não gosto de ler genealogia, é terrível. Dá um sono, ou trem ruim de ler. Mas, você pega as genealogias lá em Gênesis, e depois você vai ver genealogia em Reis, em Crônicas. É chato de ler. Falando assim, a linguagem mais direta. É difícil de ler. Mas pega ela, só tem homem. E Jorão, Jotão, Abirão, e vai falando, né? Eu estou tudo com ão. Né? Estou brincando com vocês. Mas na genealogia de Jesus nós vemos 3 mulheres. 3 mulheres. E 3 mulheres das mais improváveis. Não era as melhores hebreias, né? Não eram as melhores hebreias. Ao contrário, algumas delas nem hebreias eram. Né? As mulheres citadas eram Raabe, a meretriz. Olha só. Raabe, pega lá, se quiser conferir, capítulo 1 de Mateus. Raabe, a meretriz de Jericó. Rute, a moabita. Rute, simplesmente a mulher que tinha ficado viúva, tinha uma senhorinha que era sua sogra, que não podia mais, ela foi e tomou uma posição diferente, e seguiu a Noemi, né? Isso. E Tamar, quem era Tamar? Foi mulher do filho de Judá. E ela ficou viúva. E para manter a genealogia, Judá orientou seus 2 filhos a tentarem ter filho com elas. E nenhum dos 2, um até aprontou, ia ter relações com ela. E, bom, você aqui, a maioria, não tem criança, né? Ejaculava fora. Né? E ela se faz de prostituta, aí fica à beira do caminho, e Judá vai e a toma, achando que ela era uma prostituta. E ali dá descendência a Judá. Sabia que dali sai a primeira descendência de Jesus? Quando você pega das 12 tribos, Judá, que dá descendência a Jesus. E é de Tamar, não é de outras mulheres de Judá, é de Tamar. A mais improvável. Escuta, tinha tudo para dar errado, né? Raabe, uma meretriz. Rute, também uma moabita.
que dava trabalho, o povo de Moabe, Amon e Moabe, os dois, os filhos de Ló, deram tanto trabalho, e uma filha deu descendência a Jesus. Onde você se coloca nisso? Quero que você pense, porque você essa semana provavelmente, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, você falou assim: olha, eu sou improvável, nada vai dar certo para mim, as coisas só dão errada, eu sou um moabita, eu sou isso, eu fiz aquilo, mas o Senhor está aqui nesta noite, comprovando que você é filho dEle, você é descendência dEle, Ele te transforma em sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, aleluia, é Ele quem faz, é Ele quem muda, é Ele quem transforma, é Ele quem liberta, é Ele quem muda, é Ele quem escreve aquilo que você acha. Eu fico imaginando o que Jesus estava escrevendo na areia lá para a prostituta que foi jogada aos seus pés. Eu não tenho nenhuma prova teológica ou histórica do que Jesus estava escrevendo, mas eu creio que Jesus estava falando assim: diabo, essa é minha. Essa é minha, você não vai pôr a mão nela. Aleluia. Jesus fala escreve a tua sentença hoje: você é meu, ninguém põe a mão em você. Eu mudo a tua história, eu mudo a tua sentença. Uma nova história Ele tem para você. Garabalabanaias, eu tenho uma nova história para você. Deu errado até agora, Deus vai mudar. É Jabes que foi dado uma sentença, mas Deus mudou. Ele se tornou homem nobre, porque quando Deus muda a sentença, você de homem desprezado, de homem que tem nome de morto, Ele te revive, Ele te transforma, Ele te tira do charco de lodo, do lugar terrível. Ele muda. Ele muda. Parece que está tudo acabado, está um caos. Ele vai e fala assim: filho, eu vou começar a tocar, eu vou começar a mudar, é eu quem mudo, a situação é limítrofe para a desgraça. Ele fala assim: ó, sou eu quem põe limites nas guerras, né? Sou eu quem ponho limites nas guerras. eu quebro o arco. Aleluia. Aleluia. Vemos também a escolha de Abraão. Que improvável. Um homem velho que era dependente dos pais, vivia ainda sobre a tutela, os cuidados de Terá, né? Pai de Abraão. E Deus vem justamente a Abraão, homem velho, a mulher estéril, e vem no capítulo 12 de Gênesis e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, para a terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação. Aleluia. 75 anos, o velhinho. Beleza. Talvez ainda ele achava que dava. Passa-se 24 anos, 99 anos.
94, está com 99 anos. Capítulo 15, ele está lá descoçoado. Será que foi Deus que me escolheu mesmo? Será que vai ser Eliezer, o meu mordomo, eu vou adotar ele como filho? E Deus fala, eu sou o teu escudo e o teu galardão. É Ele, Deus que está dentro de nós. Ele é o nosso escudo e o nosso galardão. É Ele quem vai mudar a nossa sentença. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa se é estado terminal, se não tem condição. Se Deus falou, Ele vai fazer. Ele vai cumprir, Ele vai mudar, Ele vai curar, Ele vai transformar. É Deus. Aleluia. Sendo já velho, ser escolhido para ser pai de uma grande nação, com agravante, sua mulher Sarai ser estéril. E Sarai ainda era estéril. Tanto que quando o anjo veio lá, acho que no capítulo 19, e fala assim, olha, daqui um ano vai ter um filho. Ela, o que ela faz? Ela ri. E depois, qual é o nome de Isaac? Ou qual é o nome que se dá ao filho? Isaac. O que é? Riso. Riso. Deus quer tornar o teu pranto em riso. Talvez a tua risada hoje seja de nervoso por causa da situação, ou de desprezo daquilo que o Senhor falou, mas Ele quer confirmar hoje na tua vida as promessas que Ele fez. Ele te escolheu, Ele te escolheu. Olha, bate assim no peito, não com arrogância, mas com orgulho santo. Fala, Ele me escolheu, Ele me escolheu, Ele me escolheu. Como Marcos fala daquela irmã, eu a pequenininha, né? Eu pequenininho, literalmente. Deus escolhe o Gideão. A escolha de Gideão é fantástica. Olha que caos estava Gideão. Os midianitas cercaram, não entrava comida em Israel. O bicho estava pegando. Gideão pega os seus fachos de trigo e vai malhar os fachos de trigo aonde? Lagar de uva. Falou assim, olha, eu não vou deixar meu trigo, então eu vou malhar o trigo no lagar de uva, eu vou me esconder. Deus olhou e falou assim, é esse camarada que eu quero. Quero falar para você, Deus escolhe você aí, entra aquilo que eu falei no começo. Ele não olha o teu externo, Ele olha aquilo que está dentro do teu coração. Se você está aqui, porque algo no teu coração se moveu para você estar aqui. Deus não está falando com aquele irmão ou com aquela pessoa que está lá dormindo lá em casa, na casa dele. Ele está falando com você nesta noite, como Ele fez com Gideão. Ele falou, esse camarada aí é diferente. Deus está falando para você nesta noite, você é diferente. Você poderia estar em 1000 outros lugares, mas você está aqui nesta noite. Deus te escolheu para te abençoar nesta noite. Essa é uma noite de bênção. Se você abrir o teu coração e tomar posse, essa é uma noite, não é porque eu estou pregando, não, é porque Deus está abrindo os céus aqui neste lugar, hoje, de uma maneira toda especial. Escuta. Teramatuí canta lá. Ah, que gostoso. Como é bom, Senhor. Como é bom. Ele é escolhido. Ele fala, mãe, eu estou aqui, Senhor, estamos aqui nessa desgraça.
né? O povo está acuado, eu estou aqui malhando, né? Eu sou menor na casa de meus pais, tenho condição, mas o Senhor fala assim, homem valoroso, foi eu que te escolhi. Deus está falando para você, homem valoroso, foi eu que te escolhi, não fuja não. Eu sei que você vai colocar, talvez, os seus complexos, aquilo que você tomou de surra no mundo, ou na vida, ou nas situações, ou você tem tomado nas situações, tem tentado te jogar para baixo, te diminuído, te deixado, até tirado a tua fé. Mas Deus falou, se você está aqui nesta noite, aqui, eu quero mudar a tua vida. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua sentença, eu quero mudar a tua história. É você quem vai libertar meu povo, Gideão. É você quem vai libertar meu povo. Aleluia, aleluia. Você sendo menor, não importa se você é o menor da casa da tua família, você vai se impor. Deus coloca uma autoridade tão grande em Gideão, que ele vai lá e quebra o santo do pai. Ele que era o menor, provavelmente o pai dava uns pescoção nele e humilhava ele e estabelecia um processo. Agora, não. Eu estou querendo que acabe, parece, né? Não estou, não. E depois, todos conhecem a história de Gideão, com 300 homens. Caótico, né? Venceu 110 mil midianitas. 110 mil contra 300. Caótico, né? Hein? Ontem teve um jogo do Bayern de Munique contra o time da Nova Zelândia, não foi? Hein? Foi hoje, né? 10-0. Eita pancada. 10-0. Era o placar que talvez humanamente Gideão tinha. Falou assim, vai ser 10-0. Mas ele creu. Ele só falou assim, vai pelo Senhor e por Gideão. E ele sai gritando e batendo tambor e batendo. Só isso. É o Senhor quem vai à frente. Ele quem toma à frente as nossas guerras, as nossas batalhas. Apenas creia no que Ele falou. Se Ele falou, Ele vai fazer. Toma a frente. Você perdeu a fé lá atrás. Recupera agora. Ainda há tempo. Você vai vencer a batalha. Creia. Você não veio num domingo frio aqui à noite? Fazia igual meu pai falava. Se você veio e não crê, é melhor. Meu pai falava assim, é melhor comer pipoca, né? No sofá, né? Olha que eu gosto de pipoca, gente. Eu e o Marcos, né? Minha mulher nem gosta mais de ver eu fazendo pipoca, porque eu faço pipoca todo dia. Quase todo dia. Todo dia. Só não faço na terça. Não, na terça eu estou fazendo. Só na terça que eu fico aqui até 9 horas da noite. Mas a outra terça que eu saio mais cedo, essa eu faço pipoca. Né? Que eu gosto de pipoca. Agora é pipoca e ovo cozido, gente. Eu como ovo cozido, que é uma beleza. Né? Agora, um dos casos mais emblemáticos se chama Davi. O menor filho de Jessé não foi preparado para a guerra. Um mero pastor de ovelhas foi escolhido para ser o grande rei de Israel. Aleluia. Quem dava a mínima para Davi? E uma vez conversando com meu pai a respeito disso, eu nunca vi, ele falou para mim que um estudo que ele fez, Davi,
ele foi filho, ninguém fala da mãe de Davi, foi filho de um escape de Jessé. E por isso ele era muito desprezado. Não vou falar dele agora não. É que eu estou pondo a mão no lugar errado, aí ele some, né? E uma das causas dele ser muito desprezado não era só pela sua estatura, e sempre eles mandavam ele pastorear a ovelha, porque pastorear a ovelha ele ficava longe. Mas ele tinha, o que Samuel fala, que Deus fala para Samuel, que ele tinha o coração segundo ele, segundo Deus. Não era a estatura, não era o tamanho, não era a experiência de guerra, mas que ele tinha um coração no Senhor, e o Senhor olha o teu coração. Se você tiver o coração do Senhor, não importa a guerra que você esteja travando, não importa a situação que você esteja passando, não importa o que os outros olham para você, mas se você tiver um coração no Senhor, Ele te escolhe nessa noite, e Ele te fala: eu te farei grande, eu te farei notável, eu farei você aquilo que eu pretendo, eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida. Aleluia. Não foi preparado para a guerra, o mero pastor de ovelhas foi escolhido para ser o grande rei. Homem que Deus fala para Samuel, que era segundo o meu coração. Agora eu vou falar das escolhas de Jesus. Algumas. A primeira, e não podia ser diferente, Pedro. Pescador. A vida de um pescador e provavelmente hoje, deve ser uma vida muito difícil. Horas a fio ao mar. Senso de comunicação de Pedro, qual era? Imagina, você com um monte de homem, alguns homens que iam com ele pescar, numa situação em que eles tinham, em boa parte da sua vida, o mar como companheiro. Estudo para Pedro? Estudar para quê? O conhecimento que ele tinha servia para ele pescar peixe. Era só isso. Né? Conhecimento da palavra. Qual era o conhecimento que Pedro tinha? Né? Homem intempestivo, por vezes covarde. Ele era intempestivo e covarde ao mesmo tempo, porque Pedro não conseguia se relacionar com as suas emoções. Um homem que vive boa parte da sua vida no meio do mar, ele consegue saber se relacionar com as suas emoções, falava o que vinha na mente, e os medos que vinham, ele expunha também da mesma forma, porque ele não sabia como lidar com gente, como lidar com pessoas, como lidar com situações, e muitas das vezes nós não sabemos como lidar com gente, como lidar com pessoas, como lidar com situações, e por isso somos afrontados, e aí quando somos afrontados ou temos reações que temos a maior coragem do mundo, quando ele pega a faca, a espada e corta a orelha de Malcolm, ou quando ele é afrontado pelas servas lá que falam: olha, ele é um deles. E ele fala: não. Mas, quando Jesus escolhe, Ele muda. É Ele quem faz. Eu quero dizer que essa escolha não é porque você é bonitinho, ó. Olha aqui, ó. Porque
Deus viu uma qualidade exuberante em você. O apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de Efésios que éramos por natureza filhos da ira. Que bela mãe nós tínhamos, hein? Filhos da ira. Se alguém te xingar de filho da ira, você vai gostar? Mas o apóstolo Paulo fala que nós éramos filhos da ira. Hein? Mas o mesmo apóstolo Paulo fala que, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que, aleluia, Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Ele. Pela graça somos salvos. Ele olhou para você, mesmo sendo filho da ira, mesmo sem ter condição. Aleluia. Mas Jesus fala assim, mas Pedro sempre estava com Jesus. Mesmo ele até negando. Jesus ele fala, mas recebereis poder ao vir do alto, o Espírito Santo da promessa. E como aquela terra que era informe e vazia, mas o Espírito Santo, ele pairava na vida de Pedro. Até que chegou Pentecostes, aleluia. Em Pentecostes, Deus disse, haja luz na vida de Pedro. Foi um start, foi como se num segundo, tudo aquilo que Deus tinha feito na vida de Pedro, tinha falado, o Espírito Santo falou, haja luz. Aleluia. Mas logo que ele recebe o Espírito Santo, após a morte e ressurreição de Jesus, no Pentecostes, foi ele cheio do Espírito Santo. Traz um dos sermões mais poderosos de toda a história do cristianismo. Com 3.000 vidas se rendendo a Cristo. Aquele homem que não sabia se relacionar, depois que recebe o Espírito Santo, depois que ele é cheio do Espírito Santo, ele é transformado, ele é mudado, e ali cheio do Espírito Santo, ele traz uma das mensagens, um homem que era indouto, um homem que talvez aos olhos humanos não tinha capacidade para estar ali, mas agora cheio do Espírito Santo, aquela terra que era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo pairava sobre ele. Deus falou, agora haja luz sobre a tua vida. Haja luz sobre a tua vida. Deus está falando na vida de muitos aqui. Haja luz. O Espírito está pairando, querendo entrar na tua vida, e Ele está falando agora, haja luz. E o Espírito vai entrar na tua vida, e a luz de Cristo vai brilhar em você. Pedro traz um sermão, varões e irmãos. Um homem que nunca tinha enfrentado um púlpito. Eu fico imaginando, né? Aleluia. Ele traz um sermão poderosíssimo. Depois ele traz outro sermão, mais 5.000. Rapaz, quero falar, é Deus quem capacita, é Deus quem faz. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Se Deus, escuta, é Deus, sempre Deus. Sempre Deus, sempre Deus, não pode ser outra coisa, não pode ser o teu querer, a tua... sabe por que muitos caem? Porque acham que podem por conta própria fazer acontecer. Pedro achou por muitas vezes que podia por conta própria fazer acontecer, mas a capacidade dele ia até uma parte, mas depois acabava ali. Mas eu falo para você, quando o Espírito Santo te enche, não há barreiras, não há nada que pode interferir. Deus Ele te usa, te capacita, te faz forte, te faz grande.
É Ele quem faz, não é que você é grande, Ele te faz grande. Você entende a diferença? Você entende a diferença? Porque muitos se acham grande. Não. Se você pode, Deus te fizer grande, aos olhos humanos você vai ser grande. Mas é Ele quem fez. Quero dizer também que é o mesmo que põe, é o mesmo que tira, se nós formos arrogantes. Não entenderam. Mas aqui eu estou falando para pessoas que estão precisando ouvir, que precisam mudar as suas vidas, que precisam confiar mais no Senhor, que precisam dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, mesmo eu sendo falho. Assim como Isaías falou, né? Isaías tem aquela visão maravilhosa. Ó Senhor, quem somos nós? Quem sou eu, Senhor, que habito, Senhor, num povo de impuros lábios, e também eu tenho impuros lábios, Senhor. Aí o Senhor vai, ele não falou que tinha impuros lábios, o Senhor vai e toca ele com a tenaz do altar e o purifica. Aí o Senhor fala: quem enviarei? Ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Eis-me aqui. Já vou terminar. Paulo, perseguidor da igreja, consentia com as mortes dos cristãos, foi escolhido a dedo por Jesus para levar o evangelho aos gentios. Um homem que, se você for pegar a razão do cristianismo, ele era totalmente contrário, violento. Claro, ele achava que fazia aquilo para Deus, é aí que mora. Deus via no coração dele algo que ele queria fazer para o Senhor. Aí Deus falou assim: vamos canalizar isso para o lado certo. Deus está querendo canalizar muitas coisas para o lado certo. Talvez muitas coisas você fez, e está fazendo para o lado errado. Deus está falando nessa noite: olha, Paulo, não recalcitra os meus aguilhões. Aleluia. Escreveu 13 cartas, quase a metade do Novo Testamento. E só não foi metade, mais da metade, porque se nós contarmos a carta de Hebreus, que muitos dizem que é dele, outros dizem que não, dá mais da metade, porque é 27, é número ímpar. Se for 13 é menos da metade, se for 14 é mais da metade. 14 mais 14, 28. Só metade. O homem que perseguia a igreja virou o maior doutrinador da igreja. Virou o maior pregador da igreja. O maior abridor de igreja que o mundo já viu foi Paulo. Ninguém abriu tanta igreja como Paulo. Aleluia. Deus quer mudar o teu improvável. Você crê nisso? Você crê que Deus pode mudar o teu improvável? É Ele. É Ele. Cobradores de impostos, Zaqueu e Mateus. Cobrador de impostos era mal visto para chuchu. Hoje é mal visto também, né? Cai na malha fina da Receita Federal, você vai ver o que é. É dureza, né? Cobradores de impostos, os mais desprezados pela sociedade. Para eles o elevar à condição de discípulos e posteriormente apóstolos do Senhor. Mulheres que eram prostitutas, ele as restaura e as tornava suas principais seguidoras. Mulheres que o mundo desprezava, Jesus ia até elas. E foram as primeiras. Foi a primeira pessoa a vê-lo depois de ressuscitar. Foi uma mulher. Você entende isso? Você entende que você não está aqui à toa?
Jesus está aqui. Ele te escolheu. Ele te amou. Eu quero falar para você nessa noite, se você está, alguns aqui, ou alguém aqui, não sei. Se você está vivo até hoje, é porque Deus, Ele teve misericórdia de você. Ele tem uma obra grande na tua vida. Ele tem uma obra grande na tua vida. Ele tem uma obra grande na tua vida. O Senhor te escolheu em meio ao caos da sua vida. Ele te olhou desde o ventre de sua mãe. Não te enxergou pelos seus méritos, mas viu o seu coração. Aleluia. Não é pelo seu nível intelectual, beleza física, classe social ou cor de pele. O diabo vai falar ao teu ouvido que você não merece, mas Jesus está de braços abertos para tornar o seu caos em ordem, da fraqueza tirar força, aleluia, da tristeza alegria, das cinzas glória, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Quero ler 2 textos aqui agora para terminar. Isaías 54, versículo 1, perdão. Deixa eu tomar uma água aqui, que estou saindo de uma gripe e ainda... Fala assim: canta alegremente. Quem? Aqui pode dar luz a muitos filhos? Não. Ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer com alegria, com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aleluia. Amplia o lugar da tua tenda. Olha só, a mulher que era estéril, ele está mandando ampliar o lugar da tenda. Vai ter... Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas, refirma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Ao mover profético aqui, cidades assoladas vão ser habitadas, vai virar Dubai. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do teu opróbrio, da tua viuvez. Agora olha a razão de você ter muito filho estéril. Porque o teu é quem? O teu marido. Imagina, se um homem... Gideão teve quantos filhos? 65, uma coisa assim. 65 filhos, não foi? Agora, escuta, estéreo. A capacidade está em Deus. Se você se relacionar com Ele, se você estiver nele, estéreo, escuta, é Ele quem tem a potência necessária para te fazer mãe de nações. Pai de nações, Ele, porque o Senhor Deus, Ele bate no peito, porque o teu marido é o teu Criador, sou eu Deus, sou eu que fiz o homem, então eu tenho capacidade de aquela cidade assolada, eu fazer uma cidade grande, povoada, populosa, abençoada, aleluia. Alguns olharam e falaram, é estéril, não tem condição. Senhor, isso eu garanto. É o único marido que pode garantir que a mulher estéril, ela tenha filhos.
Aleluia. Porque o teu Criador é o teu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. É o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. É a Ele que nós glorificamos. É Ele que vai fazer. É Ele quem faz. Então, se você está debaixo das mãos dEle, creia. Fale assim: eu estou tranquilo. Eu vou ser próspero. Eu vou ser abençoado. E por mais que eu não tenha condição, por mais que o mundo diga que eu não tenha condição, Ele é meu marido. É Ele quem me faz procriar. Não sou eu. Eu sou estéril. Eu não tenho condição. Mas Deus, Ele me faz procriar em meio a uma terra infértil. E por último, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Está falando de Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Esse Jesus, ele veio para quê? Vamos lá. Enviou-me a restaurar os contritos. Repita comigo, por favor. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, aleluia, óleo de gozo, de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Ele vai arrancar teu espírito angustiado, vai colocar veste de louvor, a fim de que se chamem, algumas traduções falam carvalhos de justiça, árvores de justiça, carvalhos de justiça. Sabe o que é o carvalho de justiça? É uma árvore que dura 1000 anos. 1000 anos. Pode vir vento, pode vir chuva, pode vir o que for. Toda essa tropa de gente aqui triste, angustiado, cinzento, ele troca tudo e transforma em carvalho de justiça. Poderosos. De novo, edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas ontem. Quando que elas foram destruídas? Escuta, o pastor Marcos vai fazer aqui o culto no sábado. Quantas gerações estão destruídas? Pais e filhos que estão destruídos. Deus vai mudar essa sentença em nome de Jesus. Gerações antigamente assoladas, destruídas. Aleluia. Aleluia. E haverá estrangeiros, olha só. Talvez aqueles que zombavam ou que tinham você como... Deus vai colocar para quê? E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Deus nos coloca por cabeça e não por cauda. Mas vós sereis chamados o quê? E vos chamarão de quê? Comerei das riquezas da nação, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vergonha, ele tem o quê? Dupla honra. Aleluia. Para mim,
Quando Deus falava isso comigo, Ele falava assim: tem muita gente que está com seus corações abatidos por várias situações. As situações, eu vou falar para vocês, elas nos abalam mesmo. Você está vendo aqui um monte de gente aqui, ó, que estiveram em situações que beiraram a morte. Beiraram ao caos absoluto. Ou estiveram no caos absoluto. Mas Deus restaurou e Deus mudou. Porque se você abrir o teu coração para Deus, Ele pode mudar qualquer situação, seja qual for.